Vamos continuando a leitura de João, o Evangelho de João, capítulo 4, encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta, por volta de meio-dia. Então veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco dessa água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço. Onde, pois, tens essa água viva? Versículo 12. Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera dizendo não tenho marido, pois já tiveste 5 e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Versículo 19. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: aqui Jesus fala a verdade para essa mulher, coisa que ele não fala para muitos durante toda a sua trajetória. Ele diz: eu sou o Messias, sou eu que está falando contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram dele estar falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo?
Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Enquanto isso, seus discípulos lhe pediram: Mestre, Rabi, come. Ele, porém, respondeu: Tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Acaso alguém trouxe o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós: Faltareis ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo: levantai os olhos e vede, os campos já estão prontos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem junto os que semeiam e o que colhe. Versículo 37. Assim o ditado é verdadeiro: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não trabalhaste. Outros trabalharam e vós recebestes do trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram que lhe ficasse, e ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, ele partiu para a Galiléia, porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honras em sua própria casa. Logo que chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também eles tinham ido à festa. 46. E foi novamente para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, e o seu filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse o seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: Se não contemplares sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou: Senhor, vá antes que meu filho morra. Ele suplicou a Cristo. Versículo 50. Jesus lhe respondeu: Vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. Enquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram que seu filho estava vivo. E ele lhes perguntou a que horas ele havia melhorado. Ao que responderam: A febre o deixou ontem, à hora 7ª, que era mais ou menos 1h da tarde. O pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe afirmara: O teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Lembrando que ele já tinha transformado a água em vinho em Caná da Galiléia e agora ele curou o filho desse centurião. Está aí a leitura do Evangelho de João, que fala da mulher samaritana, esse encontro que é muito forte, porque na verdade Jesus nos dá uma verdade, né? Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque ele é a fonte de água viva. E que nós possamos crer nisso e lembrar que Deus busca os verdadeiros adoradores, e esses verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Continue comigo aí nesse caminho aí de leitura. Nós vamos estar lendo aí o Evangelho de João. Já estamos aí no capítulo 4. Até a próxima, se Deus quiser.